Grécia e o Brasil se uniu a um grupo de mais de 16 países que defendem a libertação imediata dos reféns do grupo terrorista Hamas. Esse ainda é um dos pontos mais delicados sobre o conflito. E sobre esse cenário, nosso convidado agora é o professor de Relações Internacionais Bruno Pasquarelli, pesquisador de pós-doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Professor, boa noite, muito bem-vindo sempre. Boa noite, Thiago. Um prazer enorme estar com vocês. Ô professor, essa declaração conjunta, apesar de importante no âmbito de um conflito, para que esse conflito possa chegar ao fim, tem algum efeito prático, principalmente nas negociações para a soltura dos reféns, professor? Olha, Thiago, essa é uma boa questão, né? Nós vivemos um momento que tivemos uma escalada no conflito por conta da entrada ali do Irã, naquele jogo de retaliação que nós tivemos na última semana. E nós vivemos agora um momento muito incerto, onde esses 130 reféns, nós não temos informações realmente do que está ocorrendo com eles, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos uma declaração hoje do porta-voz do Hamas dizendo que haverá uma maior intensificação no conflito por parte do Hamas e uma pressão por parte da sociedade israelense para a libertação dos reféns. Então, agora, a curto prazo, realmente essa carta não traz nenhum efeito prático para uma resolução, para um cessar-fogo, mas é mais um elemento de pressão externa, principalmente ali para o Hamas em si, né, para a libertação desses reféns. Mas realmente, no momento, a curto prazo, o efeito prático dessa carta acaba sendo muito diminuto. Sim, e como se daria essa pressão, professor? Porque a gente sabe, o Egito e o Catar são dois países que vêm negociando, mas há alguns dias veio a informação de que o Catar já teria deixado essas negociações, pelo menos as negociações mais amplas. O senhor acha que, no caso, se os reféns fossem soltos, seria o fim imediato dessa guerra ou não necessariamente? Essa é uma outra discussão que os especialistas fazem. Olha, essa seria uma das etapas, né? Nós temos a troca de reféns, por exemplo, né? O Hamas libertar os reféns ali do seu território, e Israel tem prisioneiros do Hamas ali no território israelense, né? Então, nós temos uma grande discussão sobre essa troca, né? Dos reféns pelos prisioneiros. Se isso eventualmente levaria ao fim da guerra, a gente ainda não sabe. O que pode levar, eventualmente, a um cessar-fogo e, principalmente, a ajuda humanitária para a faixa de Gaza, né? A guerra, ela traz esses episódios de curto prazo para, principalmente, beneficiar aquela população que está sendo mais afetada, que são os palestinos, que estão sofrendo realmente com as grandes consequências ali das ações no território da faixa de Gaza. Então, independentemente de pensar, né, no fim de uma guerra, é necessário prestar atenção, principalmente para aquelas pessoas que estão na faixa de Gaza, pensar num eventual cessar-fogo, porque quando a gente começa a pensar em um cessar-fogo, 2 cessar-fogo, 3, é maior a possibilidade de realmente acabar com a guerra. Mas acabando, se eventualmente vier a acabar essa guerra, é necessário pensar no pós, né? Como que vai ser feita essa transição de um governo ali na faixa de Gaza, quem realmente fará parte de um governo, se os palestinos têm que fazer parte também desse governo, porque senão a gente vai trazer novamente o conflito à tona, o que não é bom para aquela região e principalmente para aquela população que habita a faixa de Gaza. Pois é, o conflito que já dura 200 dias, mas, professor, recentemente nós tivemos os desentendimentos entre o Irã e Israel. O senhor acha que esse clima já teve uma redução, ou seja, o conflito que poderia se desencadear a partir de ataques entre ambos os países, esse conflito, pelo menos por hora, está interrompido? Olha, ao que tudo indica, sim, né? Nós tivemos ali um jogo de retaliação, digamos assim, de contra-ataques, né? O Irã fazendo a retaliação, o Israel fazendo uma espécie de uma retaliação também, com base nessas pequenas investidas, né? Não é uma guerra total, mas basicamente um ataque de drone. Então, o que nós temos agora é realmente uma possibilidade de refrear esse conflito. Porque se nós observarmos na região, não é do interesse do Irã entrar num conflito armado contra Israel. Não é do interesse, por exemplo, da Arábia Saudita, que é uma das grandes potências ali da região do Oriente Médio, um conflito armado, porque a Arábia Saudita ela quer cada vez mais crescer economicamente.
e um conflito armado traz consequências negativas para ela, mesmo da Jordânia, de países menores como o Catar. Então, a região do Oriente Médio em si, efetivamente não quer uma escalada do conflito. Então, essas pequenas ações, elas servem, basicamente nesse contexto de guerra, para tentar, principalmente no caso do Irã, que foi quem fez aquela ação com os drones, né, para tentar trazer um pouco da questão interna, né? A população iraniana descontente, né, com as ações de Israel, e uma forma de mostrar um certo poderio perante os outros atores internacionais. Mas não vejo o Irã como um ator que quer realizar uma guerra, uma ofensiva ainda maior, porque um conflito entre Irã e Israel envolvendo aí envolve um potencial destrutivo enorme e pode trazer outros países como Europa, países da Europa especificamente, né, e até o mesmo Estados Unidos. Entrevistamos o professor de Relações Internacionais, Bruno Pasquarelli. Muito obrigado, professor, como sempre, pela atenção, pelas análises aqui na Jovem Pan e bom descanso. Até a próxima. Eu que agradeço, Thiago. Boa noite e até a próxima.